Você acredita mesmo que conhece a Deus? Ou será que tudo o que você sabe foi herdado de mentiras? O que eu vou te mostrar hoje pode virar seu mundo espiritual de cabeça para baixo. Porque existe uma verdade que foi encoberta por séculos, camuflada por tradições, distorcida por doutrinas e até silenciada por líderes que tinham medo de dizer o que realmente está escrito nas Escrituras. E se eu te dissesse que a imagem de Deus que você tem na cabeça não veio de Deus, que talvez, sem perceber, você passou a vida inteira orando para um Deus que nunca existiu? E pior, que isso pode ser a raiz do seu vazio espiritual, da sua angústia e até da sua desobediência sem explicação? Você precisa ficar comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora é um alerta divino urgente. Estamos falando de uma verdade que pode romper heranças espirituais contaminadas, restaurar sua comunhão com o Criador e abrir os seus olhos para algo que estava bem na sua frente, mas você nunca percebeu. Não é exagero. Essa pode ser a mensagem mais importante que você vai ouvir nos próximos anos. Se você busca a verdadeira paz, se você quer romper com o ciclo do medo, da culpa e da distância espiritual, então prepare o coração, porque Jesus está prestes a revelar o verdadeiro rosto do Pai. E depois disso, nada mais será como antes. Muita gente carrega dentro de si uma imagem de Deus que, na verdade, nunca veio dele. São ideias formadas por experiências traumáticas, tradições religiosas distorcidas ou até mesmo pelo silêncio doloroso da ausência de respostas em momentos de crise. Alguns veem Deus como um juiz implacável, pronto para condenar ao menor deslize. Outros como um ser distante, que observa o mundo de longe sem se importar com as dores do coração humano. Mas essas imagens erradas não produzem vida, produzem vazio, desobediência e até mesmo revolta espiritual. Quem cresce acreditando que Deus é apenas punição, muitas vezes se afasta dele ou vive com medo, sem conhecer a verdadeira paz. E aos poucos, isso apaga o propósito original da fé, uma comunhão viva com o Criador. Precisamos de discernimento para identificar essas mentiras espirituais que herdamos e que sorrateiramente moldam nossa forma de orar, crer e viver. Quando nossa visão de Deus está distorcida, também está nosso entendimento sobre quem somos e para onde vamos. E isso é um alerta espiritual urgente. É por isso que Jesus veio não só para nos salvar, mas também para revelar o verdadeiro caráter do Pai. Ele confrontou as falsas imagens com sua própria vida, com seu amor pelos marginalizados, com sua compaixão pelos pecadores, com sua firmeza diante da hipocrisia religiosa. Cada gesto dele era um redirecionamento divino, uma maneira de mostrar que Deus não é um opressor celeste, mas um Pai amoroso que deseja restaurar. Em João 14:9, Jesus declara: "Quem me vê, vê o Pai." Essa afirmação é um divisor de águas. Ela corrige as lentes da alma e nos convida a abandonar qualquer conceito errado que tenhamos herdado. Mas essa mudança de visão só acontece quando há arrependimento. Arrependimento de ter crido em um Deus que não existe. Arrependimento de ter projetado em Deus as feridas causadas por homens. Esse é o primeiro passo para a cura espiritual. Desfazer as imagens falsas e permitir que a luz de Cristo traga à tona a imagem verdadeira do Pai. Talvez sem perceber, você carrega dentro de si imagens e ideias sobre Deus que foram passadas de geração em geração, como uma herança silenciosa. Pode ter vindo da forma como seus pais falavam dele, com medo, rigidez ou distanciamento. Ou até mesmo da igreja onde você cresceu, onde se enfatizava mais o castigo do que a graça, mais a culpa do que a libertação. Essa herança espiritual, muitas vezes marcada por distorções, vai moldando o coração,
criando uma sensação de que Deus está sempre decepcionado conosco. E o pior, essa visão errada nos afasta do propósito verdadeiro de sermos filhos e não escravos. O silêncio de muitos líderes, ao não confrontar essas mentiras, contribuiu para que o alerta de Deus fosse ignorado. Mas chegou a hora de reconhecer esse legado distorcido e permitir que o discernimento do Espírito Santo nos ajude a identificar o que é verdade e o que é herança contaminada. O mais sutil é que essa herança não se manifesta apenas em palavras, mas em sentimentos. Aquela sensação constante de vazio espiritual, de orações que não passam do teto, de um relacionamento com Deus sem alegria. Tudo isso são sinais de uma fé construída sobre fundamentos rachados. E quando o alicerce está comprometido, o coração sofre. Por isso, muitos vivem em desobediência, não por rebeldia, mas por falta de entendimento sobre quem Deus realmente é. Pensam que precisam merecer seu amor ou que ele só se aproxima quando somos bons o suficiente. Isso gera peso, angústia e até desânimo na jornada. Mas a verdade é que você pode romper com essa herança. Através do arrependimento genuíno e de um redirecionamento espiritual, Deus começa a restaurar o que foi construído de forma errada. E essa restauração traz algo que ninguém pode dar: paz interior e um novo começo. E quando você começa a experimentar essa paz, nasce uma sede por algo mais profundo, algo que o Antigo Testamento já anunciava. A verdadeira paz não é algo que se conquista com esforço humano, mas algo que se herda quando se descobre quem Deus realmente é. O problema é que muitos tentam encontrar essa paz por caminhos tortuosos, baseando-se em uma imagem distorcida do Criador. Um Deus punitivo, frio, distante, que se irrita com facilidade e se afasta ao menor sinal de erro. Essa falsa concepção impede a alma de descansar. A mente vive em alerta constante, como se cada tropeço fosse um ponto a menos diante de um juiz severo. Mas Jesus veio justamente para romper com essa ideia. Ele não nos mostrou um Deus impaciente, mas um pai que corre ao encontro do filho pródigo, Lucas 15:20. E quando essa imagem começa a se formar dentro de nós, algo muda. Nasce um senso de propósito e com ele um descanso que vai além do entendimento. A paz, enfim, deixa de ser um sonho distante e passa a ser um fruto real de um relacionamento íntimo com Deus. Mas essa herança só se ativa quando a alma está disposta a se despir das mentiras espirituais herdadas. Enquanto você insistir em manter uma imagem de Deus baseada na desobediência dos outros, na culpa que absorveu ou na religião sem discernimento que seguiu, continuará preso a um ciclo de vazio e frustração. A paz precisa ser recebida como quem aceita um presente imerecido, com gratidão e humildade. E não se trata de uma paz sem conflitos externos, mas de uma paz que resiste ao caos interior. Jesus disse: "Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá." João 14:27. Isso é algo que se herda pela fé, mas só depois de um arrependimento sincero, de um redirecionamento profundo da visão que temos de Deus. Por isso, não ignore esse momento. Pode ser a sua última oportunidade de romper com o que foi construído errado e finalmente encontrar a paz que sua alma tanto anseia. Para muitos, Jesus só aparece nas páginas do Novo Testamento, mas essa é mais uma das falsas imagens que nos foram herdadas. A verdade é que Jesus está presente desde Gênesis, caminhando pela história da salvação como o próprio Verbo eterno de Deus. João 1:1. Ele é o Cordeiro providenciado no lugar de Isaque. Gênesis 22:13. O anjo do Senhor que apareceu a Gideão. Juízes 6:22-23. E a rocha ferida que jorrou água no deserto. Êxodo 17:6. 1 Coríntios 10:4. Quando essas revelações começam a se encaixar, o discernimento espiritual floresce e o véu começa a cair.
a imagem de um Deus distante se dissolve, e no lugar entra a imagem de um Deus que sempre esteve perto, sempre esteve agindo com propósito e graça. O Antigo Testamento, então, deixa de ser um livro de regras e se torna uma carta de amor encoberta, uma preparação detalhada para a chegada do Messias. É exatamente nesse ponto que a paz começa a ser resgatada. Não é mais preciso viver em alerta com medo de um Deus irado. Jesus sempre foi o reflexo perfeito do Pai, e sua presença no Antigo Testamento é uma prova disso. Mesmo quando vemos juízos e correções severas, Jesus está ali, não como um acusador, mas como aquele que intercede, redireciona e chama ao arrependimento. A presença dele revela que cada ato divino, mesmo o mais duro, tem um fim restaurador. E isso muda tudo. Muda a maneira como vemos nossas dores, nossos erros e até o silêncio de Deus. O que antes parecia castigo, agora se revela como oportunidade de realinhamento. E talvez o vazio que você sente hoje seja apenas o eco de um chamado divino para enxergar Jesus onde você nunca pensou que ele estivesse. E quando você o enxerga, começa a perceber que todas aquelas imagens distorcidas precisam ser urgentemente corrigidas. Chega um momento em que Deus, em sua infinita misericórdia, confronta nossas falsas ideias com a verdade. E é justamente Jesus quem vem para corrigir o que foi distorcido. Ele não apenas ensina, ele revela. Quando olhamos para as Escrituras com o coração aberto, vemos que o próprio Cristo vem desmontando, com mansidão e firmeza, cada mentira espiritual herdada. Aquela figura de um Deus impaciente, severo, distante e inatingível é desfeita por um Salvador que toca leprosos, chora com os aflitos e perdoa os que o traem. A correção espiritual que Jesus promove não é uma humilhação, mas um redirecionamento cheio de graça. É o início de uma jornada onde o discernimento se amplia e o vazio começa a ser preenchido com uma paz que excede todo entendimento. É como se ele dissesse: você aprendeu errado, mas eu estou aqui para te mostrar o caminho de volta. Essa correção não é teórica, é vivencial. Ela se revela no cotidiano, quando o coração que antes via Deus como um juiz distante, agora o enxerga como Pai amoroso. Isso muda a maneira de orar, de adorar, de obedecer. E aqui está o ponto mais delicado. Resistir à correção é resistir à própria vida. Muitos continuam em desobediência espiritual, não por maldade, mas por estarem presos a conceitos que nunca foram confrontados. Jesus, ao corrigir essas imagens, oferece a última oportunidade de muitos voltarem ao centro do propósito divino. A alma inquieta encontra descanso, o alerta interior se transforma em direção e o silêncio que antes causava angústia se torna um espaço sagrado de escuta e revelação. Corrigir a visão sobre Deus é o primeiro passo para corrigir a própria vida. E quem não dá esse passo pode continuar preso numa imagem que nunca foi real. Mas quem aceita ser corrigido encontra redenção. Ao longo da vida, muitos acumulam imagens distorcidas de Deus, como quem junta peças quebradas de um espelho tentando formar um rosto. Essas distorções vêm de experiências traumáticas, doutrinas desequilibradas ou modelos humanos falhos. Quando alguém ensina que Deus só abençoa os perfeitos ou que Ele está pronto para punir a menor falha, isso forma um campo fértil para a culpa e o medo, e com o tempo o vazio espiritual se instala. O problema é que essas imagens não só afastam as pessoas de Deus, mas também obscurecem o propósito que Ele planejou para cada um. A vida passa a ser guiada por um senso distorcido de merecimento e não pela graça. E quando a dor bate à porta, a tendência é pensar: Deus está me castigando. Mas isso é um eco da mentira, não da palavra. Jesus, porém, ao ser revelado nas Daan,
Escrituras desfaz essas imagens como quem acende uma luz num quarto escuro. Ele mostra que Deus é amor, mas um amor que também corrige, e que a correção dele não exclui, ela convida. Ao curar no sábado, ao comer com pecadores, ao perdoar quem a lei mandava apedrejar, Jesus confrontou cada distorção religiosa com discernimento e com um alerta claro. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. Mateus 5, 21, 22. O silêncio de Deus, que antes parecia castigo, se revela como espera. A desobediência que parecia imperdoável, agora pode ser redimida pelo arrependimento sincero. O próprio rosto de Deus vai sendo reconfigurado à medida que as Escrituras são lidas com os olhos de Cristo. É uma libertação. E quem passa por essa correção profunda jamais volta a enxergar Deus da mesma forma. Muitas pessoas vivem com uma fé superficial porque estão presas a conceitos errados sobre Deus, conceitos que não vieram da Bíblia, mas da tradição, da cultura ou até de traumas familiares. Alguns pensam que Deus é um juiz irado, impaciente, que está apenas esperando a próxima falha para emitir uma sentença. Outros acreditam que Deus está distante demais para se importar com suas dores. Esses enganos criam uma barreira invisível entre o coração humano e a verdadeira revelação de quem Deus é. A pessoa ora, mas sente que não é ouvida. Lê a Bíblia, mas não encontra paz. O vazio cresce e muitas vezes, sem perceber, ela vive em desobediência. Não porque quer se rebelar, mas porque não conhece o verdadeiro caráter do Pai. O problema aqui não é apenas teológico, é existencial, porque a forma como enxergamos Deus determina como enxergamos a nós mesmos, aos outros e ao mundo ao nosso redor. É por isso que Jesus veio, inclusive no Antigo Testamento, como uma figura que nos convida a olhar novamente, com discernimento, para as Escrituras. A cada página, a presença dele redireciona nossa percepção. Quando lemos que Deus é longânimo e grande em misericórdia, Êxodo 34, 6, estamos vendo o mesmo Deus revelado em Jesus, que chorou diante da dor de Marta e Maria, mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro. Quando entendemos isso, percebemos que muitos dos conceitos que herdamos precisam ser desconstruídos com urgência. Este é um alerta espiritual. Carregar mentiras sobre Deus é como caminhar com um mapa errado. A boa notícia é que a palavra também é o guia para a correção. Basta um coração quebrantado, disposto ao arrependimento, e a imagem distorcida começa a ceder lugar à verdade. E com ela surge a última oportunidade de recomeçar com uma fé purificada e viva. Agora você tem uma escolha. E talvez essa seja a última vez que o céu te dá essa chance. Você pode sair desse vídeo e continuar vivendo com a mesma imagem distorcida de Deus, aquela que te ensinaram, que te feriu, que te afastou. Ou você pode fazer o que poucos têm coragem, rasgar esse véu espiritual com um grito de arrependimento e deixar a luz de Cristo revelar quem o Pai sempre foi. Você não está aqui por acaso. Essa mensagem chegou até você porque o Espírito Santo está gritando por dentro. Chega, rompe com essa mentira. Deus não é aquele juiz impaciente que você imaginou. Ele é o Pai que corre ao seu encontro, mesmo quando tudo em você grita condenação. Mas atenção, quem ignora esse chamado corre o risco de continuar orando para um Deus que nunca existiu. Não dá mais para viver com a alma em frangalhos, achando que Deus está distante quando, na verdade, Ele está mais perto do que nunca, só esperando que você reconheça quem Ele realmente é. Então eu te pergunto, você vai continuar vivendo com base numa imagem herdada? Ou vai permitir que Jesus reconstrua a verdade dentro de você? Porque hoje, ou você rompe com a mentira, ou ela continua te roubando a paz.